Fala pessoal, Guilherme Chinaglia novamente. A gente vai dar continuidade à aula de Ajax, às aulas de Ajax. A gente está na segunda aula, então você que não viu a primeira aula, tá? Eu vou deixar os links, ou melhor, vou deixar o link aqui abaixo e vou deixar também a sugestão aqui em cima. Dá uma conferida lá. Na primeira aula a gente viu como setar o Ajax com JavaScript puro. E agora a gente vai utilizar o jQuery para isso. E vocês vão perceber como fica mais fácil utilizar jQuery ao invés do JavaScript puro, tá? Justamente porque o jQuery vai lidar com esse trabalho de cross-browser. Então, como eu falei para vocês na primeira aula, o objeto XML HTTP request é chamado de um jeito no navegador, no Internet Explorer de outro, no Mozilla de outro, e o jQuery vai fazer isso pra gente, além de outras coisas que a gente vai ver agora. Antes de eu dar continuidade e falar sobre o jQuery, eu quero fazer algumas ressalvas da aula anterior. Eu vou voltar aqui no código, pessoal. Bom, a primeira ressalva é a seguinte: eu falei para vocês que bastaria apenas a gente verificar através de Ajax e a propriedade readyState, né, com a numeração 4, que seria concluído, e que isso daqui seria opcional. Mas eu me enganei, pessoal. Na verdade, a gente precisa passar o status 200, porque o que acontece? O 4, esse estado pronto, né, o readyState 4 concluído, ele vai acontecer também se a gente não encontrar o arquivo. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Eu vou vir aqui no meu script.js, vou colocar o lista 2, tá? E na hora que eu fizer a requisição, vamos voltar aqui, eu vou abrir aqui a aba Network. Na hora que eu der um reload, né, e clicar em pesquisar, então ele não foi encontrado. Eu vou colocar aqui, ó, console.log, tá? E eu vou colocar aqui o Ajax, para saber o que a gente está recebendo, ó. Vou dar um F5, vou colocar de novo aqui, ó, vou clicar de novo em pesquisar. E olha só, pessoal, o nosso estado aqui, ó, tá vendo, ó? Se eu vier aqui no script JS19, tá aqui, ó, no console onde eu coloquei, tá vendo, ó? E notem que a propriedade estado dela aqui é 4. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente simplesmente tivesse definido aqui e tivesse tirado esse status 200, ele iria entrar nesse meu if aqui. Então, essa é a primeira ressalva, tá? A gente precisa também colocar esse Ajax status 200 para dizer que a conexão tá ok. Então, vou apagar aqui e vou voltar aqui ao lista.php, tá? Vou dar um refresh lá, beleza. A outra situação que eu quero falar para vocês é que dentro do ajax.open, ou melhor, do ajax.open não, dentro do método open, tem esse método do HTTP, né? Esse método get, tem o get, post e outros também, a minha URL, e vocês vão ver em alguns códigos que o pessoal passa um true aqui. O que significa esse true? Esse true já é padrão. É para dizer que a nossa requisição, né, o Ajax vai funcionar assincronamente. Já que a gente está utilizando o Ajax, não é interessante, você vai ver que não é comum setar como false ali, tá? Mas só para deixar bem claro isso daí para vocês. Eu expliquei para vocês como recuperar, no nosso exemplo passado, como recuperar aquela lista de nomes, né? Quando eu dou pesquisar aqui, como eu recupero essa lista através passando essa URL aqui, eu simulando como se eu tivesse recebido esses dados de um banco ou de qualquer outra forma. Eu não passei para vocês, mas eu vou mostrar aqui como que a gente envia dados. Aqui, mantém, tá? Eu vou enviar como get, enviando o dado com o método get, a gente passa aqui na URL, então, os parâmetros que a gente quer enviar. Então, por exemplo, nome, tá? Vou colocar Guilherme aqui, o e-comercial, que separa um parâmetro de outro, tá? Idade 32. Então eu vou comentar aqui esse JSON, tá? Que a gente não vai utilizar agora. E aqui eu deixo o send normal. Vou salvar aqui. E na minha lista, pessoal, eu vou comentar tudo isso daqui. E aqui eu já deixei preparado, tá? Um for each aqui. Então o que ele faz aqui no meu PHP? Ele varre essa variável get. Ela vai receber tudo que eu passar na URL aqui, ou seja, tudo que eu passar de parâmetro pela essa URL aqui. Então eu vou receber o nome e idade. E vou dar um eco aqui de value. Aqui embaixo eu vou comentar essa parte aqui, tá? Porque a gente não vai inserir nada no HTML, tá? Eu vou mostrar direto a resposta ali no console. Eu vou salvar, dar um F5. Quando eu clicar em pesquisar, então tá aqui, ó, ele me traz Guilherme 32. Se eu vier aqui na aba Network,
ele passa por parâmetro, né? Se eu clicar aqui nele, vocês vão ver aqui embaixo, ó, minha query string, né? Meus parâmetros, nome Guilherme, idade 32. Se por um acaso eu precisar passar por post, tá? Então post geralmente a gente passa através de um formulário, né? A gente não passa aqui na URL, então se alguns dados, se são dados sensíveis, se os dados são grandes, né? É um volume de dados muito grande, então geralmente a gente passa através do post. Eu vou precisar setar o meu cabeçalho, tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou setando o meu request header, ou seja, o meu cabeçalho de requisição. E eu estou colocando um conteúdo, né, um tipo de conteúdo application x www form URL encoded. Quando a gente utiliza post, a gente precisa informar, entre aspas, para o navegador que tipo de conteúdo a gente está passando. Eu ainda não salvei, só para vocês olharem aqui, ó. Quando a gente vem no headers aqui, ó, notem que eu não passei, né, nenhum content type aqui. Eu vou salvar então aqui. Então aqui vai ser o post. Eu vou passar, então aqui no send, entre aspas, eu vou passar o primeiro parâmetro, então nome, Guilherme, e o segundo parâmetro, a minha idade, tá? Eu vou salvar. Lembrando que aqui vocês podem recuperar através do formulário as informações e inserir aqui direto no send e encaminhar. Aqui é porque eu estou fazendo esse teste com vocês. Aqui eu vou mudar, então ao invés de get eu vou receber via post. Vou salvar, vou dar um F5, vou na aba console aqui, pesquisar, 32 só. Opa, aqui pessoal, ó, nome igual Guilherme, tá? Pesquisar, agora sim, ó, Guilherme 32. Então, botando aqui, ó, Guilherme 32 foi a nossa resposta. Se eu vier aqui na aba Networks e clicar nele, olha aqui, ó, o meu cabeçalho, né, o meu request foi que o meu content type tinha que ser aquele application URL encoded. Se eu não inserir esse tipo, se eu não informar esse tipo de conteúdo, não vai funcionar, tá, pessoal? Não vai funcionar. Para o post não vai funcionar. Beleza, pessoal? Então eu vou comentar aqui, vou deixar comentado. Se vocês quiserem fazer os testes de vocês, vou tirar aqui, ó. Tá? Vou comentar também aqui dentro. Opa! Vou escrever aqui, ó, exemplo com post. E aqui eu vou deixar o get. Vou botar aqui também post, tá? E aqui eu vou voltar, vou salvar, tá? Aqui eu vou deixar comentado, variável get também. E aqui eu vou descomentar. Tá? Vou salvar, voltando lá, vamos ver se está funcionando. Opa, o que eu fiz? Eu não trouxe aqui o arquivo que eu quero, o tipo de arquivo que eu quero. Então tá aqui, pesquisar, tá aí. Beleza? Feitas essas ressalvas, pessoal, agora a gente vai partir implementando então via jQuery. Eu deixei aberto aqui então a API da jQuery e olha que fácil. Eu vou pegar esse exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Olha que fácil, ó. 8 linhas a gente consegue fazer tudo isso daqui, né? Essas 30 e poucas linhas. Esse aqui é o nosso botão de clique, né? Eu vou comentar todo esse meu Ajax que eu fiz puro, né, com JavaScript, tá bom? Vou deixar só o evento de clique no botão, o botão aqui em cima que a gente está trazendo, e a lista aqui a gente mantém também. Para que a gente utilize a biblioteca do jQuery, a gente precisa trazer essa biblioteca para o nosso projeto. Então, voltando aqui, ó, aqui em Download, ó, tem as formas que a gente consegue trazer. Então a gente consegue trazer por NPM. Então quem tem o Node Package Manager lá consegue trazer através de Yarn, Bower. Para ficar mais fácil a gente vai trazer, igual eu fiz o exemplo da nossa biblioteca de Chart.js. Eu vou vir aqui então no CDN, tá? Using jQuery. Opa! Aqui, ó, Google CDN. Isso aí são repositórios do script do jQuery. Então tá aqui, ó. Vou dar um Ctrl C nesse primeiro. Vou voltar lá no meu código, pessoal. E vou colar aqui, ó, antes da script JS. Vou salvar. Beleza, a gente já tem então o nosso jQuery. Então a gente já consegue chamar ele e construir o nosso Ajax através do jQuery. Eu vou voltar aqui, até para pegar aquele exemplo que a gente estava vendo. Vou dar um Ctrl C aqui. Então dentro do nosso botão aqui, né, do evento que a gente colocou no botão, eu vou dar um Ctrl V e eu vou colar aquele código
do jQuery. Tá? Então, explicando para vocês aqui o que acontece, o que ele está fazendo aqui. Então, o Ajax a gente seleciona o cifrão, né? Cifrão.ajax. O método, pessoal, está equivalendo então a esse método aqui do open aqui, ou seja, get. Então aqui eu vou botar get, é o método. O URL então seria essa nossa URL aqui, ó, lista.php, tá? Lista.php. O data, pessoal, seria no caso, como eu estava com o exemplo post aqui, seria as informações que eu iria passar. Aqui eu vou comentar então que eu vou fazer aquele exemplo primeiro do get ali. E esse done aqui, pessoal, é como se fosse esse daqui, ó, tá? É o done. Quando tiver tudo certo, ele recebe então a resposta do servidor. Então vamos verificar ali, vamos ver o que ele vai receber, tá? Vou salvar aqui. Deixa eu apertar o F12 aqui, dar um F5 para atualizar. Vejam aqui, pessoal, fez a requisição então dos status OK do meu documento, né, 200. Aqui o nosso jQuery que a gente importou não, que a gente inseriu aqui, então tá fazendo essa requisição. Opa, deixa eu abrir aqui, né? E o nosso script JS. Quando eu clicar, então, vou deixar aqui no console, a princípio não tá dando nenhum erro. Quando eu clicar em pesquisar, então tá aqui, ó, olha o que ele me devolve. Guilherme, Paola, Gabriela e Márcio. As mesmas informações que estavam, que estão em lista.php. Vocês notaram aqui que em 8 linhas eu consegui fazer a mesma coisa que isso daqui e com menos problemáticas, né? Porque aqui, pessoal, eu ainda teria que definir também, verificar se o meu navegador ele reconhece esse objeto XML HTTP request, se eu não tenho que chamar de outra forma, se eu estiver passando por post, então eu tenho que inserir esse cabeçalho aqui, né, o content type. Então, olha só o quão simples ficou, e dá para ficar mais simples ainda. Isso daqui a gente ainda, fazendo dessa forma, a gente ainda tem que setar o método, a URL. Se eu voltar aqui no jQuery, do lado esquerdo existe o Shorthand Methods. É aquilo que eu estava falando para vocês, é a forma mais abreviada ainda. Então, por exemplo, aquele get a gente poderia fazer dessa forma aqui, ó. Olha só, cifrão.get, a URL, e já passar a function. Deixa eu ver se tem aqui algum exemplo. Vou pegar esse daqui, ó. Então eu vou comentar aqui. Então esse daqui é o shorthand. Vou botar assim, mais abreviado. Vou colar aqui, tá? Então aqui a minha URL é o lista.php, tá? Eu vou deixar aqui a data é o que eu vou receber do lista.php, né? A resposta que eu vou receber do servidor. E aí eu vou salvar. Tá vendo, pessoal, que eu não precisei definir o método, que nem aqui, porque ele já define, entre aspas, aqui, né? E agora eu vou voltar aqui no exemplo, vou dar um F5, vamos ver se carregou, ó. Carregou bonitinho, vamos lá no console, pesquisar, tá aí, ó. Então, olha só, pessoal, em 3 linhas eu consegui fazer o que eu teria que fazer em 30 e poucos linhas ou mais. E eu não quero estender, até para não ficar muito, sabe, grande o vídeo, mas daquela mesma forma de enviar arquivos, né, enviar dados também a gente consegue fazer, ó, enviando get aqui, ó, por exemplo, ó, enviando via get, tá? Vou comentar aqui, eu vou colocar aqui, ó, shorthand enviando dados. Então aqui, lista.php, né, a minha URL em que eu quero consultar, fazer a minha requisição. E aqui o name eu vou deixar John Time, vou salvar, só que aqui eu vou comentar, vou botar aqui, ó, shorthand, vou botar assim, exemplo de envio de dados via get com jQuery. Tá? Aqui eu vou dar, então eu vou receber. Eu vou pegar esse for each aqui, ó, até para deixar tudo comentadinho aí para vocês estudarem depois, tá? Então, eu vou receber aquele get que eu tô enviando e aqui ele vai dar um eco. Vou salvar na hora que eu pesquiso. Então, pessoal, esse exemplo que eu peguei aqui, eu tô ignorando o retorno, né? Eu só tô enviando, tá? Os dados via com o método get, tá? Então vocês podem perceber aqui, quando eu dou um F5 e pesquiso, e clico em pesquisar, na minha aba network, tá vendo? Ele passa aqui como parâmetro, então o name John e o time
2 p.m., né? Então esse aqui a gente está ignorando a resposta, né? A gente só está enviando, tá? Esse aqui, pessoal, então é o que vai fazer aquilo que a gente estava querendo fazer, né? O que eu imaginei que fosse ser feito, tá? Então eu vou substituir ele aqui. Então tá aqui, ó. Lista.php, tá? Então os parâmetros que eu vou passar, John e o time, né? O name e o time, tá? E quando estiver pronto, ele me dá um alert, ele vai devolver um data, que é esse daqui, ó. Ele vai devolver name John e o time 2 p.m., tá? Ele vai receber aqui via get, tá? Eu tô passando um for each aqui e ele tá dando um echo no meu value, tá? Então vou salvar, vou voltar aqui no exemplo, dar um F5, quando eu clico em pesquisar, data loaded John 2 p.m. E ele passou aqui também pelo, né, os parâmetros pela URL. Eu vou agora fazer aquele mesmo exemplo que nós fizemos com o JavaScript puro, utilizando o jQuery. Então, para isso, no nosso lista.php, a gente vai comentar esses dois itens aqui e só vamos deixar, então, esse array aqui de usuários e esse echo JSON encode de usuários, tá? Então, aqui eu estou dando um echo e com essa função aqui JSON encode, eu estou transformando isso daqui em um arquivo JSON. Aqui no nosso arquivo script.js, então a gente vai comentar tudo que está aqui dentro do evento clique do nosso botão, tá? Então a gente só vai deixar funcionando aqui a recuperação do botão, né, através do getElementById e o nosso event listener aqui com o evento clique no botão, tá? Então abri aqui e fechei aqui, o restante a gente comenta tudo. Eu vou fazer aqui embaixo, então, ó, no final dele, eu vou colocar um comentário aqui, então é exemplo utilizando o jQuery. É para diferenciar aqui, ó, e esse aqui eu vou colocar comentário, exemplo utilizando JavaScript puro. Salvei aqui. Eu vou recuperar, ou melhor, eu vou utilizar um shorthand aqui. Eu vou utilizar esse daqui, tá? Então vou trazer ele para cá e vou descomentar. Ctrl+KU. Vou salvar. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma requisição com o método get para o lista.php, que é a minha URL, e ele vai me entregar, né? Depois que der certo, que o servidor responder com sucesso, ele vai me responder, me entregar então um data, né? Ou seja, ele vai me entregar esse echo JSON encode variável usuários aqui do PHP. Então, ao invés do alert, o que a gente quer fazer? Nós queremos que esse data ele ocupe, né, aqui o nosso class list aqui. Eu vou, antes de mais nada, verificar através do console.log o que está chegando para mim. Salvei, venho no meu navegador, clico em pesquisar e está vindo aqui então uma lista, só que em formato. Vamos verificar, eu vou colocar aqui uma função chamada typeof do JavaScript e ele verifica que tipo de dado que está chegando para mim. Vou dar um F5, pesquisar de novo. Então é uma string. Está chegando uma string para mim. Esse meu data aqui, eu vou utilizar, eu vou guardar dentro de uma variável chamada resultado o meu data, tá certo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou transformar ele em JSON. E dentro do JavaScript, no PHP a gente utiliza o JSON underline encode e para o JavaScript nós utilizamos o JSON.parse e a gente envolve a string aqui, tá? Ele transforma em um arquivo JSON. Vamos verificar então, ó, console.log e eu vou dar aqui no meu resultado. Vou salvar, dar um F5, clicar em pesquisar, tá aí, ó, ele me devolve então um array aqui no formato de JSON, tá? Então agora com os meus índices eu consigo varrer aquela minha variável resultado e popular aqui no meu list. Vamos fazer isso? Então aqui, ó, eu vou criar um for, vou passar aqui uma variável i igual a 0, i vai ser menor do que resultado.length, ou seja, o tamanho, né, a quantidade que tem aqui, no caso 4, e mais, e vou incrementar, tá? Então o que ele faz aqui?
A variável i vai valer 0, 0 é menor que 4? Então ele vai executar aqui. 1 é menor que 4? 2 é menor que 4? 3 é menor que 4? 4 é menor que 4? Não. Aí ele sai aqui do meu for, tá? E aqui dentro do for, eu vou com o seletor do jQuery, eu vou selecionar o meu list. Quem que é o meu list? Eu vou selecionar esse carinha aqui, meu UL, através do class list. E vou inserir um método chamado .html, que é o método do jQuery. Ele serve tanto para a gente inserir HTML ou text, como para recuperar também algum elemento HTML dentro do nosso DOM ali. Eu vou passar então a minha resultado com o meu índice i aqui. Então o que vai acontecer? O i vai valer 0, né? 0 é menor do que 4? Ou seja, imprima para mim, né? Insira dentro desse list o meu resultado com índice 0. O meu resultado com índice 0 é o Guilherme, então ele vai inserir Guilherme e vai somar a variável i 1. Então a variável i agora vai valer 1. 1 é menor que 4? Então imprima para mim resultado índice 1. Então ele vai me imprimir Paola. E assim até chegar ao 3, tá? Que é o último índice nosso aqui, Márcio. E quando chegar no 4 ele sai e não vai executar nenhuma ação aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Ctrl F5, pesquisar. Tá. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Tá vendo que está aparecendo só o último índice? Porque o que acontece? O método .html, ele sobrescreve o último HTML que está ali. Então, por isso que não dá certo desse jeito, porque vai ficar somente o meu último índice aqui, o Márcio. Então, para isso, a gente vai utilizar o append, tá? Então, se vocês quiserem vir aqui na documentação do append, aqui no jQuery, vocês vão entender a situação dele. Então, tem o append to, tem o prepend também, que é antes. Eu vou utilizar, então, aqui o append, no lugar do nosso HTML. Então, vamos verificar como é que vai ficar o resultado. Vou dar um F5 aqui, pesquisar. Tá aí, tá quase saindo, né? Vamos pesquisar o elemento. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Guilherme, Paola. Mas o problema aqui, pessoal, é que não tá saindo, ou melhor, ele tá só colocando ali dentro do L. Então, não tá saindo o nosso LI, né? Faltou o nosso li, que é a estrutura de uma lista não ordenada, que é esse caso, é o L, LI, né? E aqui o nosso texto, né? Então, o que eu vou fazer? Lá no script.js, eu vou chamar essa LI aqui, essas tags LI. Vou colocar o resultado dentro dela, né? E aqui, pessoal, eu vou precisar concatenar essa resultado, porque ela não vai ser uma string, né? Ela é uma variável com índice ali. Então, eu concateno com esse mais aqui, eu junto. Então, deixo só o LI aqui e o fechamento do outro LI aqui. Vamos salvar, dar um F5, vou pesquisar e tá aí, pessoal, tá? Nossa lista igual à lista que nós fizemos com o JavaScript na unha ali, né? O JavaScript puro, só que com apenas 7 linhas. Para vocês verem o quão fica mais fácil e o porquê que se tornou importante a utilização do jQuery, né? Justamente por esse fato da gente não precisar prever o content type ou prever se um determinado browser possui o objeto XML HTTP request ou se eu tenho que chamar de outra forma. Então o jQuery ele já cuida disso pra gente. Então a ideia dos frameworks é justamente isso, é facilitar, é reduzir o número de escrita ou de código. Tanto é que esse é o lema do próprio jQuery. Tá aqui, ó, jQuery, write less, do more, ou seja, escreva menos, faça mais. Então eu sempre bato nessa tecla, não que não seja importante os frameworks, tá, pessoal? Mas a gente precisa entender ou tentar buscar mais conhecimento no básico, porque qualquer problema que tiver, a gente consegue resolver ou consegue saber pelo menos o que está acontecendo, tá? Por isso que eu sempre friso e eu acho importante a gente saber o básico, principalmente para quem está desenvolvendo para web, HTML, CSS e JavaScript, tá? O restante a gente tira de letra, é ler documentação mesmo. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Eu tô adorando trazer conteúdo para vocês, conteúdo gratuito. Por favor, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo se tiver interessante, se o assunto estiver legal.
tá? Não esqueça de comentar abaixo. Vocês podem também me dar sugestões de vídeos, de conteúdo. Pô, Guilherme, fala disso, fala daquilo. E isso me ajuda bastante, pessoal. Me motiva a dar continuidade, a trazer esses conteúdos para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, isso ajuda bastante também. Curta, compartilha para o seu amigo que está em dúvida com jQuery, compartilha também em grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, isso vai me ajudar bastante. Eu vou deixar o meu Instagram aqui abaixo, quem quiser entrar em contato comigo. Eu tô querendo produzir, pessoal, novos conteúdos lá pro Instagram. Se vocês perceberam aqui atrás de mim, eu pintei essa parede aqui, é uma tinta lousa, justamente para utilizar ela também. Eu gosto de fazer a utilização de lousa para explicar, eu acho que fica interessante e por isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Então me segue lá no Instagram, me cobra, tá? E mande assuntos também, pessoal. Fala, pô, Guilherme, fala disso, fala daquilo, que aí eu consigo montar, esquematizar umas aulas bacanas para levar o conteúdo para o Instagram. Agradeço muito e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, pessoal, até mais!